Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 8. Estamos estudando aqui esse livro tão importante, né? Que são as revelações do Senhor Jesus para a sua igreja. E aqueles que estudam, que meditam no livro de Apocalipse são extremamente abençoados, tá bom? Então, se você ainda não viu os vídeos anteriores, estamos estudando versículo por versículo, tá? Já estudamos os 7 primeiros capítulos. É importante que você pegue a sequência, faça esse estudo como se fosse uma série, tá? Vá lá no primeiro capítulo, o primeiro estudo que eu fiz e vá pegando ali versículo por versículo para você entender o contexto completo do livro de Apocalipse. Hoje vamos entrar, tá, no capítulo 8. Então deixa a sua Bíblia aberta aí, vamos fazer uma oração e pedir ao Espírito Santo que nos dê iluminação para entender, compreender e que sejamos edificados através dessa palavra, tá bom? Então vamos fazer essa oração agora. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, aqui eu estou, meu Deus, para louvar e exaltar o teu santo nome, meu Pai, e agradecer por esse privilégio, por essa oportunidade de ler a tua palavra, de ter essa revelação que é o livro de Apocalipse, meu Pai, e mais ainda ter a iluminação para entender e compreender o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam e para aqueles que te desprezam, meu Pai. Os dois tipos de pessoas estão identificados no livro de Apocalipse, e o futuro das almas, daqueles que creem e daqueles que não creem. Por isso, meu Pai, eu te peço que através desse estudo o Senhor venha nos abençoar. E onde chegar esse vídeo, que chegue edificação, arrependimento, salvação, para a honra, para a glória e para louvor do teu santo nome. Paizinho querido, eu te peço isso agora, Senhor. Abençoe esses minutos que vamos estar aqui meditando na tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Muito bem, então vamos começar aqui. Apocalipse capítulo 8 diz assim: quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora, né? Importante você recapitular o que já falamos nos capítulos anteriores. O Cordeiro é o Senhor Jesus, né? E João tem uma visão quando ele estava preso lá na ilha de Patmos sobre o que está acontecendo no céu, o que vai acontecer no céu e o que vai acontecer neste mundo durante o período da grande tribulação, os dias finais, né? Os dias finais. E João vê Jesus pegando da mão do Pai um livro, um pergaminho escrito por dentro e por fora, com as taças, com as trombetas, com os juízos de Deus que virão sobre a terra. E ninguém era digno de tomar esse livro ou de ler esse livro. Jesus foi o único, porque ele é o único digno, o único santo, capaz, porque ele é Deus, e é santo e é perfeito. Ele pegou esse livro e ele começa a abrir os selos. Eram 7 selos, né? São 7 selos. E cada selo é um acontecimento, né, revelado por Deus, do que vai acontecer neste mundo. E nós já estamos aqui vamos iniciar hoje o 7º selo, o último selo, né? São coisas tremendas que irão acontecer durante o período que a Bíblia chama de grande tribulação, tá? Então, João diz aqui no capítulo 8, versículo 1, ele diz: quando o Cordeiro quebrou, né? Porque os selos eram feitos de cera, né? Colocado sobre o papel, e obviamente aquela cera endurecia, por isso ele diz que ele quebra, ele rompe aquele 7º selo. E o que acontece, né? Os outros selos foram guerras, foram fomes, foram terremotos, foram pestes, morte, né? E aqui nós vemos, depois de João escutar tantas coisas extraordinárias, anjos, querubins, serafins, seres viventes, né? A voz de Deus. De repente, quando João ele abre o 7º selo,
há um silêncio, e a Bíblia chama esse silêncio de meia hora. Então você imagina que a meia hora que os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, o próprio Deus, tudo fica em silêncio. E esse silêncio é como uma preparação para o que vai acontecer durante o 7º selo. Ou seja, coisas piores do que já hemos visto, né? Nos capítulos anteriores, não se compara com o que vai acontecer quando Jesus abra o 7º selo. Então esse silêncio é como uma expectativa, né? Já é como o clímax, os momentos finais, né? Já se aproximando, né, do juízo de Deus sobre este mundo, para condenar o pecado, para condenar aquilo que é imundo diante dos olhos de Deus. Por isso, João descreve aqui este silêncio de meia hora, tá? No versículo 2, ele diz: então vi 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então João vê 7 anjos de pé diante de Deus. Então são anjos, né? São anjos especiais que estão ali diante de Deus. 7, representando aí a perfeição, representando a totalidade, que o número 7 representa, né? E Deus lhes dá 7 trombetas. O que simboliza essas trombetas na Bíblia? Né? Essas trombetas simbolizavam, se você lê o Antigo Testamento, né, como também o Novo Testamento, fala que quando ia acontecer uma guerra, se tocava trombetas. Quando ia anunciar um rei, uma coroação, se tocava trombetas. Todas as vezes que ia acontecer um evento grande, importante, extraordinário, para avisar, né, o povo, se tocava trombetas. Era um alerta, era um aviso, era um chamado. Então, quando esses anjos recebem 7 trombetas, cada uma dessas trombetas, quando o anjo toca, então cada anjo toca a sua trombeta, então ele está avisando que vai acontecer algo grande na terra, algo espantoso, algo nunca antes visto, algo que nunca antes aconteceu, porque as coisas que vão acontecer durante a grande tribulação são coisas que nunca aconteceram antes, em uma escala nunca vista. E a Bíblia diz que coisas que nunca mais voltarão a acontecer. É o princípio do fim deste mundo. Né? Então, é isso que simboliza esses 7 anjos e essas 7 trombetas. Ok? Versículo 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Ele foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, João vê esses 7 anjos recebendo as 7 trombetas e de repente ele vê um outro anjo, similar a esses 7, que ficou em pé junto ao altar. Entenda, quando Deus aparece para Moisés no Monte Sinai, Deus fala para Moisés construir um tabernáculo, né? E esse tabernáculo era como uma tenda sagrada no meio do deserto, e o povo de Israel tinha que habitar em volta em outras tendas, né? E nessa tenda sagrada era chamada de santuário, ou lugar santo. Era onde dentro desse santuário tinha ali na parte de fora, tinha um altar de bronze, onde se queimavam os sacrifícios. Já entrando na tenda tinha o lugar santo, onde estava o altar de incenso, onde se queimava incenso, um altar de ouro. Tinha o candelabro com as 7 lâmpadas, né? Tinha a mesa de ouro com os pães, certo?
aqueles 12 pães representando as 12 tribos de Israel, tinha uma cortina e aí vinha o lugar santo, ou o santo dos santos, melhor dizendo, o santíssimo lugar, aonde estava a Arca da Aliança, o propiciatório que representava a habitação do próprio Deus. E todo esse tabernáculo que Deus mandou Moisés construir era símbolo do que existe no céu. Símbolo, né? Por isso Deus fala lá para Moisés, faça de acordo com o modelo das coisas que eu te mostrei. Ou seja, Moisés fez como um exemplo do que existe no céu. E aqui nós vemos João no céu, vendo o santuário celestial, né? Você vê que mais tarde também Salomão construiu um templo, né? Tudo aquilo ali era um exemplo só, uma sombra do que existe no céu. Então, no céu, João ele vê aqui um altar. Ele vê aqui um altar. E ele vê um incensário de ouro, né? Bem semelhante ao altar de ouro que estava no santo lugar, onde o sumo sacerdote entrava de tempo em tempo para oferecer incenso aromático queimado como oferta a Deus. E aquele incenso, o que representava? Representava as orações, os pedidos do povo a Deus, as orações. Então o incenso representa orações, assim como o incenso ele sobe, né? Assim são as orações que sobem a Deus. Então todas as vezes que nós oramos, não precisamos mais de altar, não precisamos mais de incenso, não precisamos de um santuário, de um tabernáculo físico, não. Porque hoje nós mesmos somos o templo do Espírito Santo. Tá? O nosso coração é o altar de Deus. Jesus habita no nosso coração. O Espírito Santo habita no nosso coração. Então, quando nós oramos, o Espírito Santo leva nossas orações a Deus. Chega diante de Deus como um incenso, né, aromático. Por isso é tão importante fazermos as nossas orações. Olha que coisa legal, né? Muitas igrejas hoje em dia, erroneamente, colocam ali altares, colocam ali templos, santuários, e querem voltar àquele sistema judaico do Antigo Testamento. Isso é totalmente contrário ao novo evangelho, ao evangelho do Senhor Jesus. Você vê que na igreja primitiva, na época dos apóstolos, já não existia mais altar, já não existia mais altar de incenso, já não existia mais sacrifícios, dízimos, votos, campanhas, propósitos, já não existia mais templo, nem sacerdotes. Hoje o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus, tá? Mas isso é um tema para mais para frente, tá bom? Só para você entender que hoje não precisamos mais de coisas físicas para chegar a Deus. Hoje chegamos a Deus pela fé e por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele disse, sem mim nada sois, sem mim nada podeis fazer. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então você não chega a Deus por meio de rezas, por meio de religiões, por meio de profetas, pastores, sacerdotes, ou homens, ou templos, ou cerimônias. Não. Hoje você chega a Deus por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Quando você fala com Deus em nome de Jesus, você já está diante dele sem barreiras, sem obstáculos, diante do Altíssimo. Tá bom? Mas João, quando foi levado ao céu, ele vê esse altar com o incenso de ouro. E ele vê que foi dado a esse anjo muito incenso para oferecê-lo com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono, né? Então, trono de Deus no céu e diante do trono esse altar de incenso, né? Com as orações do santo. Quem são os santos? A palavra santo na Bíblia significa separado do mundo, separado do pecado. Cada cristão, ele tem que ser santo, ele tem que ser separado do mundo. Temos a obrigação de ser santo. Jesus diz, sede santo como sois santo, como eu sou santo.
seja, seja separado do que é sujo, do que é imundo, do que não agrada a Deus. Temos que lutar contra a própria carne diariamente e viver em santidade, tá? Então, esses santos são os cristãos que sempre sofreram perseguições, principalmente durante a grande tribulação que virá no mundo. Muitos que vão se converter vão pagar com a própria vida e, chegando no céu, vão clamar a Deus por justiça, né? Então, João vê esse momento que é chegada a hora da justiça, né? Porque muitas vezes clamamos a Deus, ó Deus, até quando o justo vai sofrer na mão do injusto? Até quando vamos estar nesse mundo? Quando o Senhor virá por nós? Quando o Senhor cumprirá as tuas promessas de novos céus, nova terra, onde já não haverá mais sofrimento, né? Então, João começa a ver o princípio desses momentos finais, quando ele vê esse anjo com um incenso, né? Com as orações da igreja diante de Deus. É muito importante aqui o que João vê, né? Que ele foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. No versículo 4 diz: e da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então aquele anjo faz como um papel de um sacerdote e oferece a Deus, apresenta a Deus aquele incenso aromático, muito incenso, com as orações, com as súplicas, com os pedidos da igreja por justiça, né? E isso significa o seguinte, que é chegada a hora, que é chegado o momento de que Deus julgará este mundo, Deus julgará o universo, Deus julgará Satanás e seus demônios, Deus julgará ao falso profeta, Deus julgará o anticristo, Deus julgará a todas as pessoas que o rejeitaram, né? E ao mesmo tempo justificará, salvará aqueles que creem, né? Então, para você entender o que está acontecendo, né? O que João vê. E isso serve, por isso é importante estudar o Apocalipse, como um conforto para as nossas almas, né? Porque muitas pessoas até não querem ler o Apocalipse, não querem estudar o Apocalipse porque tem medo, né? Mas para o cristão é uma maravilha. Para o salvo é uma maravilha porque nós enchemos a nossa alma, o nosso coração de fé e de esperança e nos renova, nos fortalece, porque sabemos que Deus tem o controle de tudo, ou seja, o Apocalipse vai nos mostrar que Deus está no controle de tudo e Ele tem o momento certo para atuar e Ele fará a justiça. Então, o poder não está na mão de Satanás, o poder não está na mão dos demônios, o poder não está na mão dos políticos, dos reis, das rainhas, o poder não está na mão das autoridades, dos juízes, né? Não, Deus brinca com eles, Deus zomba deles. Eles pensam que têm o poder, quando na verdade são marionetes nas mãos do Deus vivo. E tudo o que acontece, acontece cronometrado e coordenado pelo Deus Todo-Poderoso. E é isso que nos revela o Apocalipse, é por isso que eu tanto amo o livro de Apocalipse, que me faz entender a palavra de Deus, faz-me entender que estou guardado, protegido e abençoado nas mãos de Deus. E por mais que passemos por lutas, provações, tribulações, mas no final haverá justiça e um dia estaremos com Ele na glória. E aqueles que já morreram já estão com Ele na glória. E que um dia Deus julgará e fará tudo novo, tá bom? Isso é o resumo, né, do Apocalipse, tá bom? Aí, no versículo 4, diz assim: e da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, corações dos santos. No 5 diz: então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, quando
esse anjo, né, esse anjo especial termina de apresentar o incenso, as orações, ele pega esse mesmo incensário, coloca ali a brasa, o fogo do altar celestial, tipo assim, com a ira de Deus, e joga, arremessa, atira na terra esse incensário. E o que acontece? Aquele silêncio acaba e vem trovões, se ouve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, um grande e extraordinário terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se preparam para tocar. Então vai começar aqui então as 7 trombetas do Apocalipse. Nós vamos estudar cada uma dessas trombetas. Hoje vamos estudar as primeiras 4 trombetas e no posterior estudo vamos dar continuidade para que o vídeo não fique tão grande, tão largo, tá bom? Vamos estudar então a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue e foram atirados à terra. Então foi queimada a 1/3 parte da terra. Foi queimada a 1/3 parte das árvores e também toda a erva verde foi queimada. Então, olha só o que vai acontecer já na metade final da grande tribulação. A grande tribulação vai durar 7 anos. Aqui já é a parte final, a metade final da grande tribulação, quando João vê esse anjo, o primeiro anjo, tocando a primeira trombeta. O que acontece? O que acontece? Houve granizo e fogo. João vê então granizo, pedras de granizo, com fogo, caindo do céu, misturados com sangue, e foram atirados na terra. O que pode ser, né, esses granizos com fogo misturado com sangue? Pode ser que depois daquele grande terremoto, todos os vulcões entrem em erupção e joguem fogo, e esse fogo caia sobre a terra, né? Pode ser cataclismas, pode ser acontecimentos sobrenaturais, né? De uma forma ou de outra. A Bíblia fala, a Bíblia nos mostra que vai chegar um tempo que vai cair sobre esse planeta Terra granitos com fogo e sangue, tá? E vai ser queimado a 1/3 parte da terra. A 1/3 parte das árvores vão ser queimadas. A 1/3 parte da terra. Então você observa aí incêndios como nunca antes vimos. Sempre vemos nas notícias os incêndios, né, florestais e tal, mas isso são em pequenas escalas. O que vemos aqui vai ser um incêndio mundial que nunca antes o ser humano viu. Nunca antes aconteceu e depois nunca voltará a acontecer algo tão terrível. Só no final mesmo, né? Quando Deus destrua os céus e a terra e faça um novo céu, uma nova terra. Mas a 1/3 parte, vamos colocar aí 33% das árvores do mundo. Não é de um país ou de um estado, de uma cidade, não. Do mundo. É muito fogo. É uma coisa assim que a gente não consegue imaginar. Imagina a fumaça. Imagina aquela fumaça tóxica. Imagine o desastre ambiental mundial que isso vai gerar. Animais queimados, florestas, né? Toda a erva verde, toda a grama, todo o pasto, tudo será queimado. Vai sobrar, né, muito pouco da vegetação. Então, essas pessoas que hoje em dia estão tão preocupadas com a natureza, com as florestas, com as matas, é uma perda de tempo, que vai chegar um dia que tudo isso será queimado, a 1/3 parte será queimada. Então, isso nos mostra que a nossa preocupação maior não tem que ser com o meio ambiente,
Claro que devemos cuidar do meio ambiente, mas a preocupação maior é a nossa alma, a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus, porque um dia tudo isso vai terminar, meu amigo e minha amiga. Isso não vai durar para sempre. Esse mundo já tem os dias contados. O universo, como nós entendemos, tem os dias contados. Porque Deus está preparando novos céus e novas terras, criados tudo do zero, para aqueles que o amam, para os seus filhos. Então aqui, quando esse anjo toca a primeira trombeta, isso mostra algo literal. É algo que nunca aconteceu. Isso aqui não é simbólico, isso aqui realmente é físico. Não é espiritual, é físico. Muitas pessoas, não, isso aí é espiritual, isso é um... Não. Isso aqui é o que realmente vai acontecer durante o período da grande tribulação. É literal. É literal. Isso aqui não é brincadeira. Tá bom? Aí, isso é a primeira trombeta. Lembra que são 7. Então, imagina aí, 7 trombetas. 7 simboliza toda a ira de Deus, toda a fúria de Deus, toda a vingança de Deus sobre o pecado. O pecado é tão desagradável a Deus que ele vai ter que fazer justiça. Né? Como diz o ditado, a justiça tarda, mas não falha. Ela chega. E quando chega, chega para valer. Né? Segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terceira parte das criaturas do mar e foi destruída a terceira parte das embarcações. A primeira trombeta cai sobre a terra, sobre a vegetação, sobre as árvores, a destruição dessa parte da terra. A segunda trombeta cai no mar. João vê uma espécie de uma montanha em chamas. O que pode ser isso? Pode ser um grande meteoro, né? Pode ser um astro, algo semelhante a isso, que cai sobre o mar. E o impacto desse asteroide, né, podemos assim dizer, será tão grande que ele vai provocar uma destruição marítima a nível mundial. Todos os oceanos, a terceira parte da água marítima dos oceanos será destruída. Ao ponto da terceira parte se transformar em sangue, ou seja, a água você vai olhar para ela e vai ver como se fosse o sangue totalmente destruída. A terceira parte das criaturas do mar, as baleias, os golfinhos, os tubarões, os seres marítimos, os peixes, a terceira parte morrerá, destruída por causa desse grande meteoro, desse grande astro que cairá sobre o mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Imagina os tsunamis que isso vai gerar, as ondas nunca antes vistas, que chocarão sobre os litorais, destruindo todas as embarcações, a terça parte das embarcações, os iates, os navios petroleiros, as embarcações grandes, pequenas, né, de médio porte, serão destruídas, causando um prejuízo extraordinário. A terra vai ser totalmente quebrantada por causa do pecado. É o juízo de Deus contra o ser humano que o rejeita por causa da idolatria, por causa do pecado. Hoje você vê as pessoas brincando com Deus, rindo com Deus, fazendo piadas, literalmente adorando Satanás e seus demônios, na bruxaria, na macumbaria, na feitiçaria, na idolatria, nas religiões pagãs, rejeitando Deus, Criador dos céus e da terra, dizendo que são ateus. Você vê tanta prostituição, tanto homossexualismo, tanta coisa errada que você observa que está acontecendo neste mundo. Não é verdade? Mas vai chegar um dia que
o ser humano vai estar cara a cara com Deus. Ele vai mostrar. E o pior, sabe o que é o pior? As pessoas ainda assim não vão se arrepender dos seus pecados. Elas vão ver a terra pegando fogo, elas vão ver o meteoro caindo do céu e destruindo a terça parte do mar, e ainda assim não se arrependerão, continuarão nos seus pecados. E por isso vai vir as 7 trombetas. Vamos falar da terceira trombeta? Versículo 10, o terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando com uma tocha, caiu do céu sobre a terra, parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terceira parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Então, João vê aqui o terceiro anjo tocando a terceira trombeta, tudo em sequência. A primeira destrói a terra, a segunda destrói as águas do mar, e essa terceira trombeta, João vê uma grande estrela, que mais uma vez pode ser um meteoro, um meteorito, um cometa, um asteroide, que cai com uma tocha queimando sobre a terceira parte dos rios e sobre as fontes das águas potáveis, as águas que nós bebemos. Então, essa estrela, ela tem o nome de absinto, arrenjo, algo amargo, ou seja, ela trará uma contaminação sobre as águas potáveis, que vão se tornar amargas, ou seja, águas que já não poderão ser tomadas, águas, vamos dizer assim, envenenadas. Então, a terceira parte das águas potáveis do mundo serão contaminadas. Serão contaminadas. E não poderão tomar. E por isso que as pessoas vão morrer de sede e vão beber aquela água, não vai ter outra, e milhares de pessoas morrerão por causa das toxinas que esse grande meteoro, podemos assim dizer, vai trazer sobre as águas potáveis. Então essa é a terceira trombeta. Então imagina aí a situação, né? São 7, estamos falando recém a terceira. Vamos agora para a quarta e última de hoje. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terceira parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia, e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, 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 dos que moram na terra, por causa do som das trombetas, das outras trombetas, que os 3 anjos ainda vão tocar. A quarta trombeta, meus amigos, fala que Deus vai tocar na terceira parte do sol, da lua e das estrelas. Ou seja, esse mundo estará coberto em fogo, em chamas, mar destruído, né? Vai ser um cataclisma, uma catástrofe global, aonde nuvens tóxicas, escuras, vai estar sobre a atmosfera terrestre, aonde esse dia de 12 horas, podemos dizer que a gente começa a ver o sol das 6 da manhã até umas 6 da tarde. Quando isso aconteça, quando esse anjo toque a quarta trombeta, a terceira parte da luz. Então, se num dia nós tivéssemos, pode dividir a luz do dia em 3, e você vai ter uma ideia de que o homem não terá mais essa luz solar. Durante a noite, a luz da lua, né, a claridade da lua, tudo será afetado. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Vamos ler novamente.
O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terceira parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então imagina como é importante a luz do sol. Tudo é importante, né? O mar é importante. O oxigênio que nós respiramos, grande parte dele vem das algas marinhas, né? Imagine aí a contaminação, a falta de água, a destruição e a falta de luz. Imagine o catástrofe ambiental, as plantações, as lavouras, os animais, tudo será afetado. A terceira parte do mundo, da natureza, do ecossistema, serão destruídos. Destruídos. E por que Deus não vai destruir tudo de uma vez? Porque ainda virão outras 3 trombetas finais. Deus ainda vai continuar o seu julgamento com muita paciência. Nada escapa dos olhos de Deus. Ninguém vai escapar, ninguém. As pessoas, a Bíblia nos mostra que as pessoas nessa época vão construir bunkers. Você já ouviu falar dos bunkers? Quantos são os milionários, bilionários, multimilionários que estão construindo bunkers debaixo da terra, cavernas, covas? Nada disso vai adiantar. Nada disso vai adiantar. Não adianta se esconder de Deus. Não tem como se esconder de Deus quando ele vir a fazer o seu juízo. E aqui no versículo 13 disse: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com voz forte: ai, ai, ai. O que significa a palavra ai? Quando você sente uma grande dor, o que você fala? Ai. Ai. Esses 3 ais significam que as 3 últimas trombetas serão muito piores do que as outras 4 que acabamos de ver. Que ainda virá coisas piores sobre a terra. Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Terminamos assim o capítulo 8. No próximo vídeo, se Deus quiser, nós vamos continuar esse estudo e vamos ver as últimas 3 trombetas. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Dá o like, dá o joinha aí, né? Para você receber as notificações, né? O sininho. Vai lá na minha playlist do estudo bíblico de Apocalipse. Veja os vídeos anteriores para você entender tudo o que vai acontecer. Está tudo revelado, está tudo claro aqui no livro de Apocalipse. Para quê? Não é só para a gente ter conhecimento ou para ter medo, não. O livro de Apocalipse é um livro de consolo para a igreja. O medo é para os incrédulos. O medo é para quem vai estar aqui. Nesse momento aqui, nós cremos que a igreja já não estará mais nessa terra. Os salvos já estarão com Deus no céu. Só vai ficar aqui aqueles que rejeitaram a Jesus. E se você acredita nisso, se você crê através dessas palavras que isso é verdade, que é a palavra de Deus, que é uma chance que Deus está te dando para salvar a sua alma, então o que você tem que fazer? Analisar a sua vida, os seus erros, os seus pecados, as suas falhas, se arrepender e crer somente no Senhor Jesus. Não é igreja, não é pastor, não é papa, não é bispo, não é religião, não é doutrina, não é cerimônia. É crer no Senhor Jesus, que deu a sua vida por você na cruz. Se arrependa, volte-se para Ele, mude a sua vida, siga Cristo e Ele te salva. E você não precisará passar por estas coisas. É para isso que está o livro de Apocalipse. É um alerta. É um aviso, uma última chance. Ele está tocando as trombetas. Nesse momento, quando você escuta a palavra de Deus, Deus está tocando a trombeta para que você se arrependa e se entregue a Ele. Tá bom? Se você gostou do vídeo,
Copia o link, compartilha nas suas redes sociais, manda para as pessoas que você quer que sejam abençoadas, sejam salvas e tenham esse conhecimento, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, entre em contato comigo, tá bom, meus amigos? Um abraço e até o próximo vídeo.